Meu irmão, boa noite. Como é bom nos rever na casa espírita depois de tanto tempo. Eu sempre digo que vir à casa espírita é como retocar um canteiro de sementeira, onde as sementes adormecidas precisam mais do que nunca ser regadas a cada momento. Eu tenho um mentor espiritual que se chama Damião, e enquanto a irmã fazia a preparação do ambiente, ele nos disse o seguinte: agora, já somos uma página branca, onde precisamos pegar novas pautas, novos espaços, para reescrever uma nova história. Lembrando de que o ontem é um degrau que nós já subimos, e que a chuva que lá fora rega as sementes, já alcançou as sementes, e que nós possamos permitir que o que nós vamos ouvir e o conhecimento que nós temos possa regar a nossa boa vontade e a nossa coragem, para que nós possamos continuar nos descobrindo a cada instante. Já notaram que nós ainda não nos descobrimos? Quantos fatos acontecem para que nós possamos nos descobrir? Quando a dor bate à nossa porta, quando ganhamos alguma coisa, quando somos magoados por alguém, quando perdemos, quando aprendemos, quando temos um emprego novo. Veja que tudo isso acontece com emoção que nós descobrimos. E aí lembrando como eu não me conhecia. E Paulo de Tarso já sabia isso e dizia: conheça-te a ti mesmo. E nós precisamos então fazer o quê? Aprender a nos conhecer. Se a gente esperar a dor chegar, a dificuldade bater a nossa porta, para começar a nos conhecer, nós perdemos um longo espaço da nossa encarnação, sem aproveitar o que de bom nós já temos. Ninguém pode dizer que não tem nada de bom. Temos um lado bom que às vezes não deixamos aparecer, porque abarcamos com a dificuldade e principalmente com a ingratidão das coisas que já possuímos. Se lembrarmos rapidamente, vamos notar quantas coisas nós já possuímos para estarmos aqui nesse momento. Então eu achei por bem que nessa noite nós deveríamos conversar sobre pensar e querer. Se nós já sabemos pensar, então precisamos pensar e fazer a cada dia uma reflexão, por menor que seja. Não fique achando de que pensar é você parar e ficar um longo tempo. Não. Rapidamente você pode recapitular aquilo que você está pensando. E começa a fazer em você perguntas: por que você está pensando aquilo? E aí você vai começar a viver a lei de causa e efeito e vai descobrir o que está causando tudo aquilo. Se faça uma pergunta e comece a dizer a você: por que eu estou pensando isso? Esse pensamento vai me conduzir aonde? E foi aí que Jesus nos disse: vinde a mim. Por quê? Porque nós só procuramos o Mestre quando nós temos problema. Até quando eu me chamo para fazer uma caridade, você diz: será que eu sou capaz? Olha como nós somos interessantes. Quando alguém te ofende em qualquer lugar, você tem 1000 palavras para dizer. Essa é a realidade. Quando você vai ser homenageado ou alguém te agrada e te dá um microfone, você pode dizer assim: não tem palavras. Interessante, né? Você tem 1000 para ofender na hora e te dá um microfone e te olhar e diz assim: não tem palavras. Sabe por quê? Porque você não se valoriza. Então você tem que saber aquilo que ele está falando. Eu preciso retribuir com as palavras que eu tenho. Esperei esse elogio há tanto tempo, esperei esse tempo. Então nós precisamos aprender a pensar e querer. Precisamos aprender a querer. Mas antes de querer, nós temos que pensar que aquilo que nós queremos, nós saberemos administrar. Será que nós saberemos administrar aquilo que nós queremos? Ou nós vamos nos distanciar mais de nós mesmos? Porque às vezes, por conseguir, nós distanciamos mais de nós mesmos. E aí, pois, dizemos a frase comum: eu era feliz e não sabia. E aí, porque as coisas às vezes não chegam até onde nós estamos? Porque tem aquela passagem do Mestre: que fizeste do talento que te dei. Porque nós achamos que ainda somos assim, a mídia nos faz isso, para ter sucesso. Não, grande sucesso é você estar em paz com você. Você aprender a conviver com as dificuldades que te lecionam. As dificuldades te lecionam. Por isso que no princípio aqui também eu diz: o ontem é um degrau que você já subiu. Então vamos analisar esse degrau e como novo passo nós podemos começar a iniciar nessa nossa caminhada. Veja isso. Aqui. Conseguimos modificar o nosso corpo, dando a ele novas formas. É moda hoje. Conseguimos modificar o corpo, dando a ele novas formas.
fazer um regime, fazer uma série de coisas para modificar o nosso corpo. Será que nós sabemos modificar o nosso corpo político, dando a ele trabalho de transformação, de renovação? Será que sabemos? Será que sabemos renunciar o alimento mental, palavras negativas, fugir do nosso egoísmo, do nosso orgulho, abrandar a nossa ansiedade, o nosso ódio, a nossa revolta, para dar uma reforma, uma aparência diferente no nosso espírito? Será que nós fazemos isso? Do mesmo modo que sabemos renunciar a uma série de alimentos, até usar roupa apertada, sapato apertado, para me sentir bem materialmente? Então precisamos começar a fazer isso. Será que nós esquecemos que nós somos seres eternos e herdeiros de nós mesmos? Porque nós fazemos uma proposta muito engraçada. Nós estamos trabalhando para nos tornarmos aposentados e herdeiros do que fazemos, daquilo que construímos. Aí conseguimos aposentar, aí ficamos depressivos, não tem nada para fazer. Então veja como nós buscamos uma coisa e depois reclamamos dizendo que saudade daquilo que parecia me incomodar tanto. Veja outra coisa. Conseguimos, através das lentes, mudar a cor dos olhos e mudar o modo da nossa visão. Conseguimos. Os óculos nos facilitam hoje aumentar a nossa visão, ver mais longe, tudo isso. Será que já sabemos aumentar o nosso modo de enxergar diferente o nosso semelhante, as pessoas que estão ao nosso lado e o que nós já conhecemos da vida? Esquecemos. Veja que o nosso lado material ainda nos prende a uma série de coisas que nós poderíamos estar vendo. Então nós precisamos começar a nos libertar de tudo isso que a gente não está deixando ampliar a nossa visão e principalmente precisamos lembrar de que nós somos seres capazes de modificar tudo que está ao nosso redor, aprendendo a conviver com tudo aquilo, porque às vezes nós nos prendemos por coisas mínimas que não queremos abrir mão. Isso é a maior realidade. Eu já devo ter contado isso, mas eu gosto de contar para que a gente possa se sentir estimulado e ver como nós nos prendemos numa situação, às vezes, no passado, e que agora ela já acabou, mas nós ficamos presos como um elo. Já foi dito, você já deve saber, que um lugar tinha um circo, e que o circo tinha um elefante de 3 toneladas, e que era preso numa corrente quase de um cão. Corrente pequena, de elos pequenos. E tinha um rapaz que achava aquilo interessante, por que o elefante não fugia? E obedecia um anãozinho que tomava conta daquele elefante. O elefante fazia maravilhas. Um dia o rapaz foi no circo rodando, e o anãozinho, tem uma garapata lá, ficou meio bêbado, deixou o pé do anão para o outro. Meu amigo, me conta por que você, tão pequeno, e um elefante daquele tamanho, preso numa corrente tão pequena, que não foge e te obedece. Depois eu vou te contar. Há 5 anos atrás, o circo adquiriu, importou esse elefante, e ele veio de filhote, elefantinho pequenininho, de uns 500 quilos. E chegou aqui, nós amarramos a pata direita dele com essa corrente, de que era grande para o tamanho dele. E a corrente ficou na pata direita. E ele forçava para sair e caía sobre o corpo. E ele foi se deprimindo. E aqui ele ficou 45 noites, e dias, só bebendo água, não queria nem comer, se deprimiu. Hoje, ele é milhares de vezes maior do que a corrente. Mas a visão dele não permite ver que a corrente que o prende, não deixando fugir e caminhar, é pequena. Então, às vezes, nós estamos presos numa corrente pequena, não caminhando, às vezes, até em nossos relacionamentos, numa série de coisas, porque nós nos prendemos em um passado e não queremos abrir mão. Isso é muito comum entre todos nós. Então, precisamos ter cuidado com o que pensamos. Jesus disse, vigiai e orai, vigie o que você está pensando, para depois você vir a mim. Vigie o que você está pensando, para você me procurar em você. E vigiar, nós achávamos, quando o pessoal era bem fofoqueiro, que era vigiar o vizinho. Não, vigiar é o que passa aqui, para não ficar hospedado aqui. E olha então o que nós temos. Cuidado ao pensar, pois aí está atraindo conteúdo do que pensa. Cuidado ao pensar, pois aí você já está atraindo conteúdo do que pensa. Essa é a grande realidade. Quando nós começamos a pensar, às vezes a gente escuta alguém falar, acordei de madrugada e não dormi mais. Comecei a pensar tantas coisas desagradáveis, você já estava com aquele conteúdo. Você já estava sentindo aquele sintoma e criando uma parceria, já que nós sabemos que somos acompanhados por uma falange,
como irmão do mundo extrafísico, e vimos essa parceria. Com quem você conversa o assunto que gosta? Com aquelas pessoas que você conversa, têm o mesmo assunto que o seu. Então veja isso. Vigie seus pensamentos. Eles são os caminhos que te ligam às ações, que criam reações, e as atitudes que deixam suas marcas. Os nossos pensamentos é que criam as nossas ações, se transformam em reações, e as nossas atitudes. Então, se nós começarmos a aprender a vigiar o nosso pensamento, teremos melhor qualidade de vida. Veja que Jesus dizia: eu e o Pai estamos ligados constantemente, por causa do pensamento. Então, prova de que pelas suas atitudes, você está ligado com alguém naquele instante. Então, veja mais essa notícia. O pensamento negativo recria velhos sentimentos adormecidos. O pensamento negativo recria vários sentimentos adormecidos. Quando você tem um sentimento negativo, um pensamento negativo, você lembra de uma série de coisas desagradáveis que você já passou. Até se você olhar para uma cicatriz, você começa a lembrar daquele processo doloroso todo que você passou. Vamos deixar o passado, coisa desagradável, como já diz a própria palavra, no passado. Vamos começar a reestruturar o nosso modo de pensar para iniciarmos uma nova caminhada, pois o dia se transforma em benefício de todos nós que precisamos continuar essa caminhada. Olha esse exemplo. Se você acha que já está doente, sem estar, você já começa a sentir as vibrações criadas por você da doença imaginária, porque foi dispensada a ela possibilidades dela surgir. Está provado hoje que a medicina está muito mais preocupada com o doente do que com a doença. É a grande realidade. 90% dos doentes não é doença, são doentes que estão permitindo que o seu pensamento, associado a outros pensamentos, a exemplos, a diálogo, a imprensa, que por incrível que pareça, me perdoe, traz uma parte muito grande para desequilibrar todo mundo. Então, vamos começar a não permitir que isso tome acesso à nossa mente. Podemos dialogar, mas não podemos trazer aquilo para casa. Essa é a grande realidade. Antigamente se dizia umas coisas muito interessantes, crianças, que eu estava observando. Quando a criança ia para o colégio, o pai dizia à criança assim: olha, se você apanhar no colégio, você não traz para casa não. Se alguém te ofender, você não traz para casa não. Então ficou sendo assim, a criança apanhava no colégio sem bater. Não, hoje a doutrina espírita diz isso. Se você ouvir alguma coisa na rua, não traz para casa não. Eu não trago para casa da cabeça, não trago para casa não. Deixa lá. Porque se você trouxer, daqui a pouco você está consumindo você mesmo. Essa é a grande realidade. Tem dia que você fala: hoje eu estou tão fraca. Por quê? Você está se consumindo. Se nós somos um depósito de tudo, nós estamos consumindo. E aí começamos a consumir o nosso próprio veículo físico. Prevenir o que pensa é evitar que se crie e recrie o que não existe. Porque nós, às vezes, somos influenciados por uma série de doenças e elas nos roubam um tempo enorme até chegar ao momento de fazer um exame e mostrar que você não tem nada daquilo. Perdendo a oportunidade de usufruir de tudo aquilo. A maioria das pessoas, primeiro adoece a mente e depois passa o vírus para a matéria. Vigia teus pensamentos. No início, eles são como crianças a engatinhar e depois carrasco a te exigir. Já foi dita a página, que a senhora leu também, que é uma página de Sheila, do Espírito de Sheila, que diz: entre o pensamento e a ação e aceitar, existe um tempo. É como o pavio e o dinamite. Mas o que acontece? Nós damos tanta atenção aos pensamentos devidos ao pessimismo que nós os tratamos com o maior carinho, com a maior atenção. Chegamos a pensar, aí alguém nos chama, você conversa, e enquanto aqui mesmo está pensando, e voltamos àquele mesmo trilho. Não. Vamos dar sequência aos nossos bons pensamentos, aproveitando a tirar deles os melhores momentos. Jesus nos convidava constantemente a que nós pudéssemos pautar o nosso dia em pensamentos sadios. A doutrina espírita te ensina a pensar. Concluir o que pensa é desbravar em sua mente fronteiras que o impedem de sair desse curto espaço de aceitar que a vida é só isso que
você conhece e pensa. A doutrina espírita nos amplia muito mais a vida, mostrando que nós trazemos ontem como quem traz uma roupa suja que precisa lavar, mas lembrando que essa mesma roupa você vai continuar usando nas próximas reencarnações, que é o seu espírito. E aí, baseado nesse princípio de que o ontem nos traz reflexo hoje, se nós queremos uma manhã melhor, por que não começar a cultivar hoje o que nós queremos usufruir na manhã? Nós estamos esquecendo muitas vezes de que a vida é eterna. E amanhã, quanto mais nós pudermos aproveitar o nosso hoje, se transformará em bagagem e oportunidade daquilo que nós podemos solicitar. Quando alguém vem pedir um emprego, você tem que perguntar a ele o que você é capaz de fazer. Quando nós voltarmos a reencarnar, pelo que nós fizemos, como nós utilizamos a nossa reencarnação, nós temos direito a ter propostas melhores para nos transformar ainda melhor. Tratar de pensar e ampliar o que se pode ver e viver. Veja de que às vezes nós esquecemos que dentro de todos nós existem 1000 possibilidades de mudar aquilo que nós pensamos. Podemos sair e arranjar uma terapia naquele instante, ler uma página, fazer uma prece, conversar com alguém, mas nós às vezes nos enclausuramos tanto com o pensamento negativo, que quando nós vamos buscar socorro na prece, em alguma coisa, nós já estamos mais doentes do que nunca. Não, quando alguma coisa te ameaçar mentalmente, diga que aquilo não te pertence. Sai para buscar em você outras oportunidades. Paulo de Tarso dizia, acorda, ou tu que dormes. E o Espírito de Damião, o Espírito amigo nosso, para nos incentivar de uma coisa muito interessante. Acorda o que de bom em tu dormes. Acorda o que de bom em tu dormes. Quantas coisas boas nós temos adormecido e esquecemos. Quem pode dizer de que uma criança vai se tornar pai, mãe? Olha quanta oportunidade, como a idade vai nos proporcionando uma série de coisas, como as vidas de todos que estão ao nosso redor trabalham em nosso benefício e nós nem enxergamos. Nós somos aqueles que só quando está impossibilitado de fazer, reclamam que não tem feito. Por isso que nós dizemos isso. Se eu soubesse o que eu sei, com a idade de 15 anos, não ia fazer nada. Porque se você não aproveitou naquela época, hoje você vai acreditar que a condição não ia dar. É a grande realidade. Então vamos despertar o que de bom existe dentro de todos nós. Aí você vai dizer, mas o que eu tenho de bom? A vida e o agora. Basta você querer começar a colocar em prática os seus sentimentos e abrir mão daquilo que você não quer mais. Vamos começar a desfrutar dos sentimentos sadios que nós possuímos. E aí, se nós formos perseverantes nesse caminho, automaticamente nós vamos atrair para o nosso lado a espiritualidade superior. Como? Se nós sabemos que no mundo material 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, na nossa mente que você pode estar com pensamento negativo e dizer que seu espírito de luz, anjo, protetor, não te ajuda. Como? Ele não tem acesso. Está provado isso porque grande parte das vezes que nós estamos orando, basta alguém bater palma, você esquece que está orando. Basta fazer um barulho na rua, você esquece que está orando. Por isso Jesus não nos disse qual seria o tamanho da nossa prece. Ele disse se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda. Se nós conseguirmos, no momento da oração, só de agradecer, nós estaremos fazendo uma grande oração. Mas sempre que nós oramos, agradecendo e dizemos, no final, pedite como eu sou, aí pede igual uma folha de tudo que puder, igual um classificado. Essa é a grande realidade. Você já observou as vidas que estão ao seu redor? Elas trabalham em seu benefício. Lembra? Quando você começar a se modificar, nada se transforma em sal. Nada muda de um instante para outro. O feto precisa de tempo para se tornar uma criança que anda e sorria. A semente para virar árvore precisa passar por um processo. Por que então querer que o tempo corra se não acompanhamos desfrutando desses pequenos instantes que nos fazem criar esperanças novas, onde ontem não nos mostrava essa visão? Nós queremos, quando temos algum problema, dizer, estou doido que o dia passa. Nós achamos que o dia vai carregar o problema. Não. Vai ser o mesmo problema amanhã, se você não se modificar. Por que então não colher desse dia a experiência, para que você possa usar em outros casos? Se Jesus me chamou de multiplicadores, ele quis dizer de que as dificuldades que nós vencemos vai servir de exemplos para que nós possamos levar os outros. Lembra isso? Tudo que você passa
deixe em você exemplo para que você possa levar o outro. Quando ele nos chamou de trabalhadores na última hora, foi para que nós pudéssemos socorrer aqueles que te procuram dizendo: você é a última pessoa que eu tenho com quem procurar, para quem eu posso me ajudar nessa tarefa. Aí você pega as suas experiências e mostra ele. Lembrando sempre de uma coisa muito interessante: o rio tem um percurso, os afluentes caem no rio. É hora que é muito mais importante você ser um afluente do que você ser um rio. Veja que os dedos, cada um de um tamanho, não parece que tem utilidade, mas para segurar alguma coisa, precisa de um de todos. Então, todos com os quais nós convivemos nos lecionam alguma coisa que nós precisamos aprender. Já foi dito isso no colégio, em tudo que é lugar: você é o que pensa. Realmente nós somos o que pensamos. E isso já está escrito há muito tempo. Quando você lê qualquer história do passado, da humanidade, você vai ver que já existia isso. Veja que Davi, o pai do sábio Salomão, já afirmava isso: abismo atrai abismo. Olha que se abismo atrai abismo, pelo que você pensa, é o que você tem. O homem é fruto do que pensa. Então, se nós começarmos a pensar coisas agradáveis, eu sei que tem uma hora que todo mundo pensa que vamos tirar na loteria, mas aí não só que corre o risco de te tirar. Não, vamos saber pensar quando tivermos dificuldade para selecionar o que nós pensamos. Saber pensar é ter melhor qualidade de vida. Aí vocês vão dizer: é isso que fala na casa espírita? A casa espírita é despertar o homem para que ele possa buscar um caminho para encontrar Jesus. Pois Jesus disse: vinde a mim, venha realmente, não bate só na minha porta. Ele disse: então nós precisamos lembrar, preciso me conhecer para saber o que eu posso oferecer e o que eu preciso aprender. Essa é a grande realidade, nós esquecemos disso. Veja com quem andas e direi quem tu és. Olha de que tudo nos ensina isso. Quando Jesus falou naquela época, Jesus não falou para o povo da época. Jesus falou para a humanidade toda que viesse a nosso planeta Terra, passar por todas essas fases, desde o primitivismo até a evolução. Então, hoje, com a interpretação, nós começamos a notar o grande psicólogo que ele foi, deixando para todos nós verdades que nós íamos lentamente dissolvendo aquilo à medida que nós íamos nos esclarecendo em cada encarnação. Ele disse: digas com quem andas e direi quem tu és. Como ele poderia ter dito isso em relação aos nossos irmãos? Então, se ele andava no meio de todas aquelas pessoas que tinham vidas difíceis, onde ele precisava lecionar, essa é a grande verdade. É igual o professor hoje, se tiver uma turma que sabe tudo, ele precisa lecionar. Então, se ele disse isso: digas com quem andas e direi quem tu és, diga com quem andas aqui e direi quem tu és no modo de agir. Então, hoje, nós precisamos lembrar isso. Os nossos pensamentos nos conduzem a essas atitudes. Por quê? Se todos nós somos médiums, essa é a grande realidade. Por que está provado se todos nós somos médiums? Porque Jesus disse: todos vós podeis fazer o que eu faço ou mais. Estava provado, né, Jesus, que existia a mediunidade. Todos vós podeis fazer o que eu faço ou mais. Cada um dentro de um modo. Olha a mão. Porque se todos fossem médios de uma única coisa, ficaria uma parte carente. Cada um onde estiver. Por isso que a gente diz de repente: tive uma intuição, recebi uma inspiração, tive uma ideia, alguém me ajudou. Por quê? Foi inspirado. Mas para isso, tem que ser igual a história do celular. Se você não estiver com o celular em área, geralmente o nosso pensamento está fora de área, ou grande parte das vezes acabou a bateria, está desocupado, fica difícil da própria espiritualidade nos trazer essa inspiração. Veja isso. Então a gente recarrega a bateria lendo as coisas, os livros, lendo, vivendo, vivenciando o que a doutrina espírita nos ensina, que é o que Jesus disse. A doutrina espírita é o Cristo na nossa casa. É o Evangelho da memória. Formar memória. Porque tem uma coisa muito importante. Já foi dito que assim que o canteiro estiver pronto, a semente chega. Então nós temos que lembrar, como você sabe, é automático. É igual fazer conta. Aparece a conta, você tem por quê? Você estudou a tabuada. Então, quando aconteceu o fato, automaticamente seu espírito te cobra. A sua razão te cobra aquilo. O subconsciente está ativado em você tudo isso. Por quê? Porque você já está praticando. Se nós vemos que a própria ferramenta
ao ficar parado em ferrugem, imagina a nossa mente vivendo a mesma situação. Já foi dito que quem caminha no mesmo lugar tem um espaço, um buraco e não vai a lugar nenhum. Veja isso. A primeira companhia, não se esqueça, é o que você pensa, dialoga na mente e depois te dá ordem ou te escraviza. A nossa primeira companhia é o que nós pensamos. E ela começa a dialogar com outros pensamentos que você tem, onde você começa a criar em torno de você uma família mental. E aí você começa a conduzir esses seus passos onde você for. Veja, então, ninguém está só. Já foi dito que nós somos acompanhados por uma falange. Isso não, pelas nossas afinidades em ações, reações, atitudes, obras e pensamentos. Por isso que nós temos que ser vigilantes com o que nós estamos pensando, pois nós já estamos criando afinidades não só para essa encarnação, mas para futuras encarnações. Quando você vai a uma cidade que você conhece alguém, quem te espera na rodoviária? Os seus amigos. Por isso que durante a nossa passagem, temos que ter muito cuidado, que do lado de lá estão amigos, pessoas com as quais não somos amigos, e espíritos ociosos, que ficaram malandros em pensar, vivendo com os nossos pensamentos. Tem uma coisa muito interessante que o Espírito Daniel também diz, que o erro procura o errado. É uma possibilidade que tem de acontecer. Então os Espíritos, quando querem alguma coisa que você inicia, você dá o primeiro passo, eles colaboram. Porque está ali a possibilidade de acontecer. Então se você começar a tolir em você esses pensamentos, você vai ver que oportunidades enormes vão aparecer no seu dia a dia. Outra coisa que Jesus nos disse, se você ler, parece que não tem muito sentido. A árvore que dá bons frutos é boa, é verdade. A árvore que dá maus frutos é má, é boa. Para o povo daquela época, ficou alguém andando no pomar. Não, a árvore que dá bons frutos é boa. A árvore que dá maus frutos é má. Então veja como isso já está numa psicologia para nos ensinar hoje. Por que meu dia foi ruim? Sementeira que você fez ontem e regou. Olha como nós regamos a sementeira negativa. Se o Gilson briga com uma pessoa e chega perto de mim e conta, eu conheço essa pessoa, quando ele começar a falar, papai, eu conheço, ela é pior do que você está falando. E aí, reguei a sementeira dele. Uma coisa pior, pior ainda, tem que contar. Vou te contar, você vai ver. Aí eu saio daí, porque Gilson é meu amigo, achando que estou agradando ele, enquanto ele. Quem distribui rosa fica coberto de rosa. Quem distribui hétero fica um cheiro hétero. Então eu rego a semente negativa dele. Por quê? Quando ele me fala assim, amanhã eu estou fazendo uma caravana para ir ao asilo. Eu não digo que hora, hein? Eu digo amanhã não dá. Você vai lá que dia? Vou estudar um dia. Tem 365 dias o ano. Vou estudar um dia. Por isso que eles falam, quando você procurar alguém fazer alguma coisa para você, procura as pessoas bem ocupadas. Elas criam um minuto para te atender. Se você procurar aquela que não tem tempo, ela fala assim, vou ver um tempinho para isso. Então nós temos que lembrar dessas histórias para nos transformar em árvore que possa dar fruto. A lei da natureza nos ensina isso e coincide com a lei da mente. Cada um colhe o que semeia. Cada um colhe o que semeia. Que é uma coisa muito interessante. Se você sair com o intuito que vai encontrar, que vai conseguir, você pula em qualquer obstáculo. Se você já sair pessimista, eles contam até uma brincadeirinha, que essa hora também tem que contar brincadeirinha, o pessoal cochila, isso é de prática. Então, aí por isso quando as pessoas que eu falo que estão dormindo, eu falo que Paulo de Tarso dizia, acorda e aponta-se informada até alguém dormindo. Acorda o que dorme, toma aquele susto, presta atenção no estudo. Não, isso aqui não tem ninguém dormindo. Eles contam que existe um cara tão pessimista, que ele saiu com a família para passear de carro dele. E de madrugada, o carro furou um pneu. Ele parou, a mulher com quatro filhos, aquela confusão toda. A primeira coisa que as mulheres fazem, primeiro parabéns pelo dia de ontem. Para ele poder falar mal agora. Ela começou, vocês são maravilhosos. E ela começou, está bem o seu relaxado. Não falei que o pneu precisava trocar, e agora que não fazemos as três crianças, não faz. Vocês conhecem como é que é a história, né? Aí falou, ele foi, pode ficar despreocupado. Eu vou procurar a ferramenta. Procurou, não tinha macaco. Sempre, né? Aí eu falei assim, eu vou procurar um macaco. Tá vendo aquela luzinha lá? Falei, cara, espera aqui que eu vou lá buscar o macaco. Quando ele saiu, foi bater a porta, perdeu a porta do dedo. Aí já saiu muito mal-humorado e falou assim, eu vou chegar lá, quando eu bater palma tem cachorro.
o cachorro vai me pegar. Não, mas eu vou lá assim mesmo. Eu vou chamar o pessoal cortando, o pessoal vai dizer, essa é a hora, você me cortar? Aí eu vou falar, não, eu estou no carro, meu carro não pneu. Mas você sai com a família essa hora, você não tem juízo, não tem responsabilidade, não estou escrevendo. Eu queria um macaco. Mas você saiu com um carro sem macaco, você presta atenção? Aí foi andando. Quando chegou lá, que ele bateu na porta e o cara abriu e falou, muito obrigado, boa noite, pode ficar com o seu macaco, eu vou embora. Olha, ele já foi vivendo a caminhada. Nós somos pessimistas. Ele falou, boa noite, muito obrigado, você pode ficar com o macaco, eu não preciso do seu macaco. Nós somos assim, somos interessantes. Eu já vi pessoas, amigas minhas, que falam assim, eu vou ao médico, aí vai lá em casa, ó, mas o médico é meio sério, a secretária é meio sério. A pessoa acabou de entrar, eu vou secretário, tem vaga para hoje, assim, vou estudar. Sabe que muito praticamente. Só porque a outra disse que ela não era muito simpática. Então nós somos pessimistas e damos imagem a tudo isso. Quando o médico marcar uma ultrassonografia, você está doente. E se for parecido com alguém que já teve, você já vai morrer. E as pessoas acham uma coisa muito interessante. Todo mundo acha que espírita não tem problema, que filho de médico não morre e que governo nunca vai ser enterrado. Essa é a grande verdade. Todo mundo acha isso, só os outros. Coisa impressionante isso. Não, nós temos que lembrar que precisamos aprender a nos vigiar para desfrutar melhor das coisas que nós temos. Por isso que a doutrina espírita fala, lei de causa e efeito. Vê o que causa não é efeito, o que causa defeito. E aí você vai começar a dar mais atenção àquilo que possa te tirar do caminho da sua felicidade. Se você é herdeiro de você mesmo, por que então não te dá o melhor? Trabalhar para o seu melhor. E se você ama alguém, por que você não pegar suas melhores partes e distribuir? Semear. Agora, o grande problema de doar é que doamos e às vezes exigimos tudo. Não. Você vê que você planta e o solo não fica com nada. Fica depois com as raízes. E te devolve todo o fruto. Então nós temos que começar a observar isso tudo em todos nós. E Jesus, para confirmar tudo isso, olha o que ele nos disse de saber pensar. É você se fazendo feliz. Ele acrescentou, o reino do céu está dentro de vós mesmos. Olha, como ele nos ensinou a cultivar o céu através do nosso conhecimento e da prática do nosso conhecimento. O reino do céu está dentro de vós mesmos. Se não estamos no céu, o que criamos o nosso próprio inferno? Essa é a grande realidade. Vamos começar então a valorizar tudo que está ao nosso redor, para que nós possamos assim melhor usufruir. Quando ele diz o reino do céu está dentro de vós mesmos, ele quis dizer, saiba pensar que é também vinde a mim. Quando Jesus disse vinde a mim, como nós podemos ir a ele? Ele já sabia, através do pensamento. E através do pensamento e pelo caminho que ele foi. Nada que ocorre com qualquer ser encarnado não aconteceu com Jesus. Nada. Você pode lembrar, aconteceu isso comigo, é igual dicionário, pode escolher a tua passagem de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas eu não sei fazer o que Jesus fez, mas sei entender. Entende o que está acontecendo, compreende aquilo que está acontecendo e não permita que aquilo venha trazer para você recalques e dificuldades depois. Vai lentamente se desfazendo de tudo aquilo, como as nuvens vão se desfazendo em chuva. Quando a dificuldade... Agora está igual no programa da Globo. Tá. Interessante é que ele disse vinde a mim, e a gente fica querendo que ele é que venha. Essa é melhor. Esse vinde a mim está ruim de ir. A gente reza dizendo, Senhor, vinde a mim. Não, porque você vê você tem que tratar ele. Não. Ele disse, vinde a mim para que você possa ir buscar o que ele tem a te oferecer. Mas ele quer que ele que venha. Mas já tem um cara tão pão duro, que um dia deixou um mendigo bateu na porta e falou, mas esmola que eu enfio embaixo da porta. Ele pensou que eu queria tirar a moeda para ele. De tão pão duro para me dar moeda, o cara bateu na porta e falou, mas esmola que eu enfio embaixo da porta. Ele achou que ele estava ganhando aquela própria moeda. Nós somos centelhas de Deus. Inteligência suprema. Quando a dificuldade chegar, recria o seu céu. É muito fácil recriar o nosso céu. Lembra das coisas que nós já possuímos. Mas nós deixamos as coisas que possuímos passarem despercebidamente. Fazemos isso. Quando as crianças são pequenas, nós nem ligamos. Daqui a pouco, quando eles estão com 15 anos, que dizem,
Papai está indo embora para ter faculdade, a gente está vendo. Tudo ingrato. Agora que eu estou aposentado, eu não posso viver com isso. Não. Por que você não desfrutou daquele momento? Por que nós não desfrutamos dos bons momentos que temos agora? Está na hora de desfrutar para que nós amanhã possamos ter o quê? Ótimas recordações, saudades boas daquele momento. Somos a casa do Pai. Então, é você que cria o seu próprio lar mental, onde você reside por um tempo ou por muito tempo. Não podemos esquecer nunca isso. Nossos vizinhos são os nossos sentimentos. Se nossos vizinhos são os nossos sentimentos, vamos imaginar, se nós temos dificuldade com a vizinhança material, imagina quem são os nossos vizinhos mentais. Existem em nós, isso é para todos nós, e poucas pessoas às vezes não leram ainda o Evangelho. Então nós precisamos ler o Evangelho e começar a colocar em prática. Ou conversar com alguém que lê, para que ele possa nos repassar a beleza que existe no Evangelho. E Daniel me explica uma coisa muito interessante. Existem em nós muitas portas aguardando a chave do Evangelho para serem abertas. Existem em nós muitas portas aguardando a chave do Evangelho para serem abertas. Quando se nós conhecemos os amigos e sabemos quando ele nos visita, do que ele gosta, do modo de ser saudável e tudo. Imagina, se nós conhecemos realmente o que Jesus nos ensinou, como ele vai ficar contente e nós vamos nos sentir bem quando nós começarmos a fazer o que ele gosta. Essa é a grande realidade. E a primeira coisa que ele gostaria que nós fizéssemos é começar a viver em nós, no lar. Principalmente começar a viver o Cristo no lar. Hoje, nesses dias tão difíceis que as famílias estão passando, o lar está passando, precisamos começar a viver o Cristo no lar. Dar amor, mas dar responsabilidade. Dar carinho, mas dar atividade. Essa é grande importância. Temos que dar amor, mas temos que dar responsabilidade. Dar carinho e dar atividade. Porque senão nós já vamos criar somente amigos dependentes, né? E essa não é a grande realidade do mundo. Muitas pessoas dizem que não leram ou leem o Evangelho muito pouco, mas podem colher daqueles que leem esses grandes exemplos. Depois de tudo isso que nós falamos, vamos ver isso. Não adianta agora você dizer, eu quero mudar, mas pensar ao contrário, pois assim a porta da sua mente não abrirá. Todos nós às vezes dizemos, eu quero mudar, mas não queremos nos transformar, não queremos abrir espaço na nossa mente para essa nova realidade. Porque por incrível que pareça, nós somos tão críticos, que quando nós mudamos, nós mesmos criticamos. Essa é a realidade. Nós somos tão críticos que nós criticamos nós mesmos, como mudamos. E às vezes dizemos assim, era tão bom quando eu era de outro modo. Não. A grande realidade é que você possa saber o que você está pedindo ao Pai. Olha que exemplos simples, mas que nós temos que pensar. Um barqueiro não pode pedir um guarda-chuva ao Pai, mas um leme para o seu barco. Um médico não pode pedir um carro para guiar, mas uma inspiração para ajudar no receituário e na cirurgia. A noite não pode pedir o sol, mas as estrelas. Então saiba pensar. O pensamento cria, o desejo atrai, e a fé realiza com a perseverança, mas o conhecimento te encaminha para a realização. Saber pensar é já encontrar uma porta para conseguir. Observe, olha que coisa. Às vezes eu falo lindo, vocês nem acham, mas vocês respeitam, tá? Olha que coisa linda isso aqui. Ter conhecimento é regar folhas. Praticar o conhecimento é regar raízes. Ter conhecimento, todo mundo tem, é regar folhas. Praticar o conhecimento é regar raízes. Agora, olha a responsabilidade. Cuidado. Sentimentos também se amoitam. E quando pensamos estar ativado, eles brotam. Sentimentos também se amoitam. E quando pensamos ter arquivado, eles brotam. Vigia sua mente. Você é um fruto de ontem. Veja de que quantos sentimentos de repente brotam e você diz, nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso outra vez. Nunca pensei que eu tivesse essa reação que temos. Porque o passado ainda é muito vivo em todos nós. Essa é a realidade. Nós guardamos o passado agora que nós crescemos e trazemos do passado uma série de coisas que viemos nessa encarnação para conviver com ela, aprendendo a modificar.
nós somos seres transformadores de nós mesmos. Precisamos ter certeza disso. Veja, saudade é herança de momentos bons que parecem refeitos quando deles lembramos. Se saudade são momentos bons que parecem refeitos quando lembramos deles, imagina sentimentos negativos quando chegam. Quando duas pessoas estão discutindo, pode ter certeza, os corações delas estão distantes. Elas voltaram ao primitivismo. Lembraram daquelas cenas, queiram ou não, que o grande negócio era aquilo, dente por dente, olho por olho. Ganhava o que queria mais. Hoje é o contrário. O vencedor é o que perdoa, o que cala, o que recria. Antigamente a gente me dizia assim, viu a reação que Gilson teve? Eu já sei, matou? Não. A reação hoje é coisa de gente sábia. Viu a reação que ele teve? Calou, ouviu, foi manso, perdoou. Foi Jesus nos ensinou. A reação de Jesus foi diferente da multidão que quando Pilatos perguntou, Jesus ou Barrabás? E Jesus foi diferente. A reação dele foi o quê? Pai, perdoa, ele não sabe. E nós às vezes dizemos assim, já perdoei várias vezes. Não tem problema. Perdoa quantas vezes for necessário. E vai ser muito bom que um dia ele vai lembrar, foi fulano que me perdoou várias vezes. Como nós lembramos da professora que nos ensinou as primeiras letras. Isso, no mundo espiritual, todo benefício que você faz não é questão. Papai dizia uma coisa muito interessante, de que fazer o bem é abrir uma previdência para o futuro. E é a realidade. Fazer o bem é abrir uma previdência para o futuro. Aquilo fica no nosso espírito para que nós possamos utilizar em novas encarnações. Olha outra observação. Os sentimentos negativos se camuflam e surgem quando menos esperamos e percebemos em diálogos bobos, brincadeiras que ferem, palavras chulas e assuntos desagradáveis. Veja isso, remexer lixo pode deixar cheiro em sua mão. Não vamos voltar a buscar assuntos desagradáveis. Deixa. Não vamos encontrar com as pessoas que já vi alguém querendo agradar outro e diz assim, eu lembro quando você era atrapalhado, você bebia, não, Chico Xavier, quando ia visitar os presídios, que ele voltava, as pessoas diziam assim, o que você fez? Eu apenas orei e conversei com ele. Não perguntou nada por ninguém, não, você perguntou por filho. Claro, se a pessoa está naquela situação e você vai chegar para que ela possa trazer aquilo, é a mesma coisa que arrancar as cascas de um machucado. Chegar lá e falar assim, o que você fez? O que você fez? Você está presente por quê? Aí para tapar o sol para ele dizer, não, mas o Senhor me mostra o dele. Aí você tira um do céu e tira do inferno. Fazemos assim, não. Vamos aprender a conviver com o nosso próximo. Pensamentos negativos se tornam, isso acontece demais, nós encontramos aquelas pessoas que o dia inteiro você pergunta ela, está tudo bom? Não. Se tem sol, tem chuva. Se quer chuva, quer sol. Olha por quê. Pensamentos negativos se tornam parasitas em nossa mente, aguardando a oportunidade, criando medo, suposições, argumentos para a covardia, para nos enfraquecer o conhecimento e nos tirar a autoestima. Sempre que você encontra com alguém que tem pensamento negativo, ele tem sempre uma coisa para falar da dificuldade. Se gostar um copo d'água, se tiver pelo menos, diz o copo d'água está quase puro. O outro diz, não, ele está bem cheio. Olha como eles veem a mesma coisa e diz de modo diferente. Não vamos permitir que esses pensamentos negativos se tornem parasitas em nossa mente. Vamos olhar para o outro. Essa é a grande realidade. Para o lado bom que nós já temos na vida. E esquecemos. Vamos começar a desfrutar de tudo isso. Pois se quem mais tem, mais será dado, mais será cobrado. Esse mais será cobrado, nós achávamos que era o quê? Vai ser cobrado com dor. Não. Vai ser cobrado para você distribuir com os outros o que você vai ter. Será cobrado por aqueles que vão te procurar para que você possa ofertar a ele o perdão, o carinho e a atenção. Nunca a humanidade foi tão carente de atenção como é agora. E está ficando cada vez mais difícil. Deus permitiu o homem inteligência para o progresso da tecnologia e as pessoas estão se distanciando. Um dia desse, eu vi dois rapazes chegar no restaurante, achei aqui no máximo. Eles todos de terno, eles entraram, se abraçaram, aí eu procurei assim, você está aqui, você também. Aí levantaram, foram lá pegar o prato, me sentou, tudo bem, tudo bem. Cada um tirou um celular, eles tiraram, levantaram, tchau.
Não tem uma palavra. A não ser que está conversando com outro celular. Então você vê a facilidade hoje, o progresso distanciou. Tirou as palavras. E a palavra é que nos promove o modo de falar. Olha que coisa interessante. Não, gente. Se você não utilizar a palavra para que outro possa te ver, você não sabe qual o sentimento que está. Eu posso falar uma coisa que eu não estou sentindo. Precisamos ver essa. Ficar escrevendo no celular, coisa linda. não diz o modo que você escreveu. Por isso que está escrito aqui, diga que me amas antes que eu vá embora. Depois não adianta. É aquelas diga que me amas antes que eu vá embora. Tem que saber como é que diz isso. Precisamos olhar o modo de ver, para que você possa ver se o outro realmente. Por isso que também é um pensamento muito interessante. Ontem eu encontrei um homem sorrindo. E hoje, quando eu o vi, ele estava chorando. Foi aí que eu descobri que ontem eu só olhei nos seus lábios e não nos seus olhos. Então, nós precisamos aprender a olhar nos olhos. O que as pessoas estão fazendo. As nossas atitudes mostram quem nós somos realmente. Vivemos com direito de opção. Por que então não nos dar a melhor escolha diante de tudo isso que nós queremos? Atitudes têm que serem vigiadas para não virarem reações antigas. Atitudes têm que serem vigiadas para não virarem atitudes antigas. O fulano fala todo dia a mesma coisa. Cuidado, para você não ter, depois, quando você achar já bem evoluído, já ter caminhado, ter aquelas atitudes agressivas que você tinha ontem. Precisamos, então, começar a nos vigiar mais do que nunca. Descarte de tua mente tudo que pode ajudar a paralisar o teu progresso e a tua felicidade do dia a dia. Lembra, a vitória é sinal de uma batalha conseguida. Então, que nós possamos voltar para casa lembrando isso que o nosso irmão Damião nos disse no princípio. Agora, você é uma página nova, uma nova pauta, novo espaço, para que você possa criar e recriar uma nova vida em você. Lembrando de que o ontem é um degrau que você já subiu. A chuva lá fora já alcançou a semente para que ela possa germinar. E permita agora que o conhecimento possa alcançar a sua alma para que você possa germinar em um novo tempo. Agradecer o silêncio de todos vocês e sempre termina. Tem uma poesia, a gente está esperando poesia. Não, poesia para o microfone, não comuniquei. Você já deve ter notado a dificuldade que eu tenho com o microfone, né? Por quê? Porque o grupo que eu faço palestra é pequenininho, até tão fácil, que pode muito contar. Se eu já contei, vocês me perdoam. Mas também quantas vezes nós temos uma velha repetindo? Eu vou dizer que hoje em casa aconteceu isso. Eu estava marcado para sair de casa 2 horas. Minha esposa e minha filha resolveram ir ao médico. Então, meu avô saiu 2 horas. 2 horas eu liguei, ela ainda estava na rua. 3 horas eu liguei, eles estavam chegando. Até aí vai me matar no carro. E na cidade que só tem uma rua. Não, mas por acaso. Chega na Rosa Velha na cidade, fica doido. Agora nem isso. Eu criança brigando com quem que eu pego. Aí eu fui fazer estudo num lugar pequenininho, gente, eu vou fazer o estudo, eu vou chegar atrasado. Não vou chamar. Aí atrás, entendeu? 2 mulheres do banheiro, é uma doideira. Você quer que eu vou? O que você acha? Gente, eu vou perder o estudo. Consegui sair de casa, está em cima da hora. Aí entrei no carro, mas geralmente eu trago uma porção de papel para não me perder. Peguei o papel, mas quando botei no carro, e fui ali atrás. Não cheguei atrasado. Depois chegamos num lugarzinho pequenininho, a casinha era no alto. Quando eu entrei no carro, eu sentei para pagar, eu peguei a papelada toda. Aí eu falei, estou chegando, boa noite. André Luiz chegou. Aí comecei a fazer o estudo. E fora desse lugar pequeno, não é como aqui que tem uma multidão. Tinha umas outras pessoas só, porque as pessoas acham que para agradar o orador tem que encher a casa. O aniversário de pobre, se tem muita gente, não tem nada. Então, aí estavam as 8 pessoas só sentadas assim. Eu comecei a fazer o estudo, tinha um garotinho do lado de uma senhora com 18 aninhos que ela levou. E o garotinho começou a vir dormir, estudou 8 horas na roça. Quando o garotinho fazia que ia dormir, ela estava muito quebrada ali. Rapaz, ele estava me incomodando. Aí eu fui pegar o papel, o carro, quando eu peguei o estudo, eu peguei um pacote, tinha um chamequinho, aquele negócio de 100 folhas, e botei junto. E misturei, que eu estava afobado. Quando eu vi o estudo para mudar a página, dedicado para as páginas de branco. Aí comecei a procurar. O garotinho muito sério, eu falei assim, mãe, ela falou que vocês só olham isso tudo em tudo. Aí,
sem mais, já que o garotinho matou. Você pode ficar tranquilo que o Titi já está acabando. Você vê que cada espírito tem 1000 casos, eu vou contar hoje, vocês que eu vou contar, eu conto. Interessante. É uma poesia que chama Tudo, que eu gosto muito, e hoje, homenagem às mulheres, que são muito felizes graças a nós homens. Claro. Então, essa poesia chama Tudo, que é do Espírito Damião. E o meu abraço fraterno a todos vocês, são vocês que permitem o planeta renovar a humanidade, que espíritos novos reencarnem, trazendo mentalidades novas. E cabe a nós, parceiros de vocês, ajudar, cooperar, fazendo o nosso papel de auxiliador, aprendendo a dividir tarefas, não só em trazer o pão e o amor para o lar, mas principalmente ensinando dentro do lar. Dentro do lar, a responsabilidade é de todos aqueles que convivem no lar. E a poesia diz assim: tudo é igual, apenas se difere é o modo de ver, ouvir, sentir e calar. A dor é dor em qualquer canto, o imprevisível é um espanto e a vida é uma incerteza sempre igual. Rouba a tristeza ao momento, embaralha os pensamentos, mas cada um pensa o que quer, é tão bom assim. Os olhares se conferem, se encontram, se perdem, rebenta no peito um grito de prece. Ruim da ilusão, eu vou levando a espera de um dia ser melhor, ou quem sabe, nem chegar. O medo me aperta, me desperta, me morde, mas lento ele foge quando chega a verdade. Esperança, ressoa em meu eu, me aperta, me balança, mas me dê vida. Senhor, faça chover dentro de mim, mas faça-me brotar novamente. Enfim, o que não some, se o tempo consome, a vida, a espera, e quem espera fica esquecido. Mas tudo é igual. Muita paz para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos para que melhor possamos nos sentir mais equilibrados e permitir de que tudo aquilo que já ouvimos possa permanecer uma parte em todos nós. Deus, Senhor da vida, que as palavras que ouvimos não tenham ido todas embora, mas que algumas possam ficar grampeadas em nossa alma, como o grão de mostarda, que germinando nos dará a condição de mover as montanhas das nossas dificuldades, tirar a catarata das nossas ignorâncias, para que possamos avistar em todos nós, filhos seus, cheios de possibilidade, de condição de nos transformar, trazendo em nossa boca o agradecimento nas palavras suaves pelo que possuímos, no nosso coração, o armazenar de palavras doces e poderosas, para que possamos levar aqueles que encontrarem no caminho, que possam levar a eles o nosso amor, que eles nos firam, mas que nós saibamos o perdoar, que eles nos convidem a caminhar, que nós possamos seguir com eles mais um passo, e se eles nos chamarem a distribuir, que possamos nos somar, para levar aqueles que precisam do que nós já temos e possuímos, que possamos fazer do nosso lar um posto avançado, onde todos juntos, numa comunhão de pensamento, possamos nos reeducar, possamos avistar em tudo um objetivo para a nossa evolução. E se a dor, por acaso, vier passar conosco alguns minutos, que saibamos tratar, como aquela visita que não conhece ainda os moldes da casa, que não conhece ainda o hospedagem. E assim, ela se transformará em alguém que conhece, pagou o conhecimento e partiu. Pois sabemos que só o amor irá transformar os homens. Amor prático, amor de atitude, amor de ações. E hoje, nesta sementeira, possamos ter a oportunidade de levar para casa esse despertamento. Lembrando que você nos disse que nenhuma de minhas ovelhas seria abandonada. Por certo, mestre, conte comigo nesse seu aviso, e que eu possa fazer do teu evangelho
dos teus exemplos, a minha grande companhia, e que possamos então retornar aos nossos lares, felizes e alegres, por mais uma noite, e te convidando, venha passar conosco mais uns instantes mais tarde, e que assim seja, graças a Ti.